Eu não sei vocês, mas quando falamos sobre uma entidade poderosa, seja ela Marvel ou DC, quem vem em nossa mente? Quem vem na sua mente, né? Se você respondeu a presença e o Toa ou o Toa, você está certíssimo. Mas se pegarmos uma dessas entidades aí e jogasse ela em um outro universo concorrente, o que aconteceria? Quem venceria? Será mesmo que a presença pode ou poderia vencer todo o universo Marvel? Bora conferir isso daí. Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos mais e um duelo mortal. E hoje estamos aqui, o último duelo mortal desse ano, de 2021. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o canal esse ano, também que vem acompanhando, né, na medida do possível. Muito obrigado a todo mundo que vem compartilhando, ajudando, né. Cara, esse ano foi um ano muito bacana pro canal, cara, no modo geral, né. Foi muito bacana e também, cara, é muito importante eu estar agradecendo a vocês, além de que também me faz, né, ser recompensado por vocês, né, vocês gostam dos vídeos e tudo mais. É o mínimo que eu possa fazer pra vocês, é agradecer, simplesmente isso. Então muito obrigado a todo mundo que acompanhou, que tá acompanhando e acompanhou também, né, essa reta final do canal aqui, gente nova que tá chegando. Muito obrigado, cara, vocês são incríveis. Sem vocês, isso daqui tudo não existiria. Vocês são combustível pra esse canal aqui, também pra todos os canais, né. Então muito obrigado mesmo, sério, de coração. E claro que, mas hoje nós vamos aí começar com a presença contra todo o universo Marvel. Um dos duelos mais pedido por vocês, comentados, para ver quem realmente venceria. E lembrando que o que eu vou comentar aqui é tudo a minha opinião com embasamento nos quadrinhos do que eu leio, né, do que eu pesquiso. Então tudo tem um embasamento, apenas tudo que eu leio vou mostrar pra vocês, comentar com vocês. E lembrando, se você gosta da DC, gosta da Marvel, se você gosta, cara, desse tipo de vídeo confronto entre personagens, se inscreve aí, vai ser uma enorme honra pra mim ter você aqui no canal participando e tudo mais, beleza? Muito obrigado. E quem pediu esse duelo mortal aí foi o Rei dos Anti-Fanboys, não só ele, como também pediu também lá no Instagram, muitas pessoas me pediram lá também aqui nos comentários também me pediram esse duelo, a presença contra o universo Marvel. Então muito obrigado pela sugestão. Primeiro temos que ter uma noção que a presença, ela é dividida em 4 partes. A primeira parte é a fonte, a segunda parte é o Overvoid, a terceira parte é a super alma, né? E a quarta parte é a própria presença. Essas 4 partes são divididas de algo maior, algo criado por algo maior, pois todas as 4 foram criadas, feitas por alguém. E esse alguém é o próprio escritor. E em todo o universo tem um escritor, todo. Apenas um ser será e que é esse aí, o escritor, né? O único ser supremo, o único Deus em si. Nenhum personagem pode ser o escritor em si, literalmente o escritor, a palavra escritor em si. A presença e todas as 3 partes são as partes criadas pelo próprio escritor. Ele que escreve como vai ser, como funciona, não importa o que diga. O escritor sempre estará acima de tudo. Ponto final. Tendo isso em mente, eu só vou analisar aqui a presença em si. Não vou analisar o Overvoid, nem a fonte em si, né? E nem a super alma. Somente a presença e nada mais. Antes de partirmos para o universo Marvel, preciso deixar aqui um aviso claro para vocês também, tá? Esse tipo de vídeo que eu costumo fazer aqui para vocês, todas as regras do universo escolhido será aplicado perante aquele ser ou personagem que irá entrar no universo escolhido. Então é o seguinte, todas as regras que a presença tem no universo DC não se aplicará no universo Marvel. Por quê? Bom, simples, pois estamos tirando o personagem do seu próprio universo e jogando ele para o próprio universo concorrente, onde somente lá as suas regras terá efeito, já que o universo Marvel é muito diferente do universo da DC. Por si só, até mesmo em questão de Deus e tudo mais, cara, é diferente. Então nem dá pra considerar as regras do universo DC dentro do universo Marvel, porque senão fica muito bagunçado e confuso, e claro, sem lógica alguma. A presença já tomou várias formas de vários seres, desde um cachorro até uma luz branca. Ele ou ela é como se fosse o ser que vai decidir se você tem possibilidade de ter livre arbítrio ou não, como sendo então uma comandante, e ela já chegou a ser equiparada a outras entidades, principalmente entidades gregas. Mas claro que ela já chegou a mostrar, já houveram outras vezes, né, que ela já mostrou tanto poder em excesso que o próprio
o universo DC sentiu isso, e a presença, ao longo dos anos, assumiu diversos papéis na DC em si, desde uma voz desencadeada de Deus, onde ela já falou com Jim Corrigan como sendo o espectro, e como também ela se pronunciou aí a primeira palavra para ele, e ela criou a palavra em si, e naquele momento já estava sendo rastreada pelo próprio destino em seu livro. Ela também já teve a sua aparição como uma mão no momento da criatura universal. Ela é a presença guardião desonesto Crona chegou a ver, né? Quando ele voltou para o início dos tempos. E ela, como sendo uma entidade poderosíssima, comanda também uma lealdade de hostes, de anjos, incluindo Zauriel. Também temos aí os arcanjos e agentes, como Lúcifer, Miguel e Gabriel. Eu vou separar o universo Marvel em 5 camadas: heróis e vilões, seres cósmicos, entidades, representação de Deus e Deus. Heróis e vilões. Como sabemos que a presença ela está em outro patamar, é claro que temos que usar auges poderosíssimos para tentar se equiparar à presença, que são poucos. Visão, Casa das Ideias. Como sabemos, o Visão ele usa o poder da Casa das Ideias, que temos que ter noção de que ele pode dar ao portador um poder imenso. A Casa das Ideias, ele é ou ela é o núcleo de toda a realidade, o local do nascimento de tudo o que foi, tudo o que é e tudo que ainda pode ser, o local que o próprio escritor criou, sendo então uma fração do poder dele, onde dentro desse lugar, histórias infinitas nascem e pensamentos e ideias podem tomar forma física. Tendo então isso em mente, sabemos que o Visão conseguiu esse poder muito grande e também explorar isso também muito bem, cara. E no caso da presença, tem uma grande diferença entre a forma de pensamento de um deus com o de um robô cibernético. Por mais que o Visão tenha explorado muito bem a Casa das Ideias em si, a partir do momento onde o Visão e a presença estivessem dentro da casa, onde você vai conseguir o poder dela, só vai haver uma coisa: o ser que tem mais bondade e também ideias prevalecerá naquele local. Que no caso da comparação entre Visão e presença, a presença ela é um ser bom, por mais que tenha algumas histórias aí duvidosas, né? Ações duvidosas, né, presença? Mas assim, outro ponto é, a presença também tem um conhecimento de muitas coisas. Por mais que ela tivesse no universo Marvel, o conhecimento da criação que ela tem não seria anulada. Pelo contrário, ela iria ajudar ela a ter um controle muito maior do que o Visão já tem. Isso já também serve como uma comparação se a Casa das Ideias ela é igual ou mais poderosa que o Overvoid. Mas a resposta é bem simples, jovens. A conclusão também é mais simples ainda, pois ambos requerem ideias para poder formar algo. Por exemplo, o Overvoid, tá? Ele é o papel em que você desenha os quadrinhos da DC em si. Existem espaços infinitos no Overvoid. Ele é toda a história da DC em si. Ele não pode ser destruído. Eles são histórias que vão sendo criadas e outras histórias, e todas elas estão dentro do próprio Overvoid. Tudo e antes não era nada. Ele é o começo de tudo e o fim de tudo também. Já a Casa das Ideias, ela é o papel, onde você pode transformar ela em ideias em realidade, sem regra alguma, onde são páginas em branco, nas quais os próprios quadrinhos da Marvel são desenhados. Nesse local, como falei, é uma fração do poder do escritor, ou melhor dizendo, do mundo dele. Enfim, então eu particularmente vejo a presença conseguindo um domínio muito maior e melhor dentro da Casa das Ideias em si, do que o próprio Visão, fazendo então, sim, pra mim, a presença vencer. Rune King Thor. Rune King Thor ele é um dos áudios mais poderosos do Thor, tá? Onde ele já foi capaz de obter o poder das runas e indo muito além também, onde ele já chegou a dissipar o destino e a própria árvore Yggdrasil em sua verdadeira forma. Ele, no final, ele acabou substituindo ela, né? Que vai lembrar, a árvore Yggdrasil está ligada além do multiverso, onde está ligada ao reino também do The One Above All, sendo então um reino totalmente além. Mas por mais que o Thor tenha mudado o destino das coisas e tudo mais, a presença é uma entidade que poucas vezes vimos a sua forma verdadeira, e quando vemos é algo que vai muito além do que temos em mente. Por exemplo, se pegarmos então os perpétuos, como por exemplo a morte, desespero, sono, delírio, destino e desejo, cada um deles tem um poder imenso, cada um deles responde a um ser só, e adivinha só, pois é, a presença, e todos eles têm ligação com ela. Alguns dizem que até mesmo o sonho é superior à presença, pois foi de lá que os deuses vieram, e com ele a presença também veio. E também tem uma questão ainda da presença ser inferior ao sonho. Por exemplo, o sonho, como eu falei, né? Ele é um dos mais poderosos. Somente o caos e a destruição não significa nada para ele. E também ser infinito não pode ser derrotado simplesmente pela necessidade dele existir. O sonho, ele controla o próprio sonho, que é infinito em tamanho, onde é um próprio lugar onde todos os deuses nasceram, como o próprio poder do sonho, que pode realizar qualquer coisa. Que inclusive o próprio sonho pode suportar
suportar toda a existência, chegando também com alguns sonhos ali também. E ele poderia refazer a própria criação. Então, existem N motivos para que a presença sim vence ou venceria o Runic e Thor facilmente. A presença, como eu falei pra vocês, que eu citei pra vocês em alguns vídeos, ela não é um ser onipotente. Sim, tá de longe pra ser onipotente, não é. E também muito menos a mais top da DC. Pelo contrário, já vemos que diversas ocasiões que a presença, sentindo medo, sendo confrontada, sendo desafiada, cara, por seres que são superiores a ela ou ameaçam ela a tirar o cargo dela, a tirar o lugar dela como Deus. E mesmo assim, a presença se coloca num patamar até mesmo acima do Beyonders e do Tribunal Vivo, tá? Como se você quiser, né? Cujo, como resultado, ela seria assim superior ao Imperador Doom, por exemplo, também, que é outro ser bem poderoso. A presença, por exemplo, ela estava disposta a correr de dois deuses, um antigo e um novo, Darkseid e Megaton. O Constantino chegou a chamar o Darkseid de diabo quando ele se encontrava com Lúcifer muitas vezes. Quem quiser ler essa HQ, Constantino 952, edição 22, e também Liga da Justiça também, de 1997, número 41. Já o Loki K das Ideias, e também o Loki Deus das Histórias, o primeiro, vamos aí com o Loki Deus das Histórias, tá? Ele é assim, um Loki que tem muito poder, extremamente poderoso, e o Loki fica fora da própria manipulação do destino de Ragnarok, onde ele vê toda a guerra acontecendo, tudo de fora. Mas diferente do seu irmão Thor, o único que Thor, ele pode manipular, também pode mudar o destino das coisas, de modo geral, tá? Mas esse Loki, Deus das Histórias, não. O limite máximo que ele chegou foi onde aqueles que sentam acima das sombras vivem. O Loki, naquele momento, apenas conseguiu mandar eles embora, mas não destruí-lo. Vale lembrar que aqueles que sentam acima das sombras são seres equiparáveis aos Beyonders, dito por ele mesmo, o Loki. Então, o Loki, sendo o deus da criação das histórias, é algo que se torna ele limitado até um certo ponto, até um certo limite ali. Isso não torna ele como sendo, por exemplo, um manipulador de destino por completo. Só que tem um porém, por mais que o Loki não tenha um poder imenso se comparado à presença, né? O Loki ele pode tentar fugir completamente de toda a manipulação narrativa em si, implementada a ele, que a presença ela pode querer colocar nele. Assim como o Rei Loki fugiu dos quadrinhos para um lado, pro outro lado, né? Pro lado de fora em si dos quadrinhos. E naquele momento, ele não fugia de medo, mas como eu disse, pela narrativa, onde ele pode ver todos lá. Inclusive, o próprio Loki resistiu a uma retcon do próprio escritor. Então, de certa forma, a presença não teria totais condições de apagar ele, mas conseguiria provavelmente vencer ele antes que ele pudesse fugir. E é aí onde chegamos no Loki Casa das Ideias. Ele pode criar histórias a partir da Casa das Ideias, como fechar um acordo dentro da própria casa. E o Loki ele ganhou essa habilidade de transformar a realidade em qualquer história que ele pudesse fabricar sobre o passado em virtude e de fazer também ela ser contada, alterando então retroativamente a própria história para que ela aconteça. Mas a pessoa que adquire essa habilidade, ela perde as suas memórias. Só que o Loki depois conseguiu recuperar as suas memórias, né, que estavam dentro da Casa das Ideias em si. O Loki, ele percebeu que tudo que ele lembrava do acontecimento da casa, né, era tudo real. E resumindo, o Loki Casa das Ideias obtém um poder ainda muito maior do que ele teve lá em Ragnarok, né? E o Loki ele segue a mesma linha do Visão, cria história e pensamentos e assim vai. E para competir com um ser que já cria pensamentos e tem pensamentos infinitos é meio que inviável. Além do mais, a presença é um ser que não tem definição de tempo em si, abre aspas, já que o passado e o presente não tem qualquer sentido aqui. Discutir sobre essa criação veio antes ou depois da presença é fútil. E um não são dois. Se um e um não se coincidem, a distância não é o tempo. E se esse sobrevivente não é a presença, mas ele se dá conta, sem nem sequer sentir a menor surpresa, que é alguém que ele já conhece. Fecha aspas. Então eu acredito sim que o Loki ele conseguiria mudar a história de qualquer outro meio da presença. Mas isso não garantiria a ele a vitória por completo. Gwenpool. Gwenpool, ela é uma versão feminina do Deadpool em si. Bastante, digamos assim, diferente, se é que você me entende essa palavra, né? Mas vamos lá. Ela já chegou a afirmar que ser do mundo real, ser do mais específico, tá? Do próprio mundo do leitor. Que foi transportada pelo universo Marvel por razões que nem mesmo ela sabe. Além de que também toda a capacidade que ela tem um conhecimento de todos os heróis da Marvel. Mas isso não ajudaria ela em nada para poder lidar contra a presença. A Gwenpool, ela ainda pode quebrar a quarta parede, assim como o Deadpool também faz. Quebrar a quarta parede, hoje em dia, é quando um personagem fala com o próprio leitor. Mas nessa própria HQ dela, ela mesmo prova que pode destruir a quarta parede. Agora, o que isso ajudaria ela? Bom, dependeria muito da situação. Mas se a narrativa é colocada a partir do momento que a presença está no universo Marvel, automaticamente a narrativa do próprio universo Marvel assumirá que algo ou alguém apareceu no seu universo. E quando essa narrativa ela é escrita, a Gwenpool ela pode destruir essa narrativa, mas não a
presença em si, já que a Gwenpool não tem um poder, digamos assim, né, em si, mas ela só tem a capacidade de interagir com conceitos de fora e também de dentro do seu universo. A prova disso foi quando ela apanhou pro próprio leproso, onde ela nem sabia como usar uma arma. O negócio da Gwenpool é que ela é muito comédia, né, por mais que os poderes, digamos assim, entre aspas dela, né, seja desvinculadas à magia extradimensional da Marvel, todas as versões dela são as mesmas, só que não fazem parte do quadrinho em si. O que, se pararmos para pensar, como a presença afetaria um ser que não faz parte dos quadrinhos? Essa é a questão, só que não é maior, já que ela já chegou a derrotar todos os personagens da Marvel, até que não sobrasse nenhum. Além de que também foi dito que por muitas vezes que a sua transcendência aos quadrinhos, como um todo, tá, se estende a todo o cenário Marvel, que, diga-se de passagem, poderia até mesmo interagir e também tirar aí a onda com a cara da presença. A Gwenpool também, ela existe fora de todos os painéis e os vê como especialmente planos em relação da sua própria existência. Existe um vazio entre os quadrinhos, atuando então até mesmo como uma própria quadrinista, cara, estando então fora do tempo e do espaço, também estando além da própria história Marvel. Basicamente, ela existe no mesmo plano dos escritores e editores também. Ainda tem mais coisas sobre a Gwenpool que é dito pelos próprios escritores, que indica que ela está muito além de qualquer história da Marvel e que seus poderes são limitados apenas pelos leitores. E é tipo a Garota Esquilo, derrotando então Thanos, o Dormammu e assim vai, dentre muitos outros. Como conceito de personagem fora dos quadrinhos e sendo também limitada só pelos leitores e que ela vive no próprio plano dos escritores e editores em si, a Gwen, de certa forma, não pode ser parada. Ela ficará mais forte quando ela tem acesso à Canaleta, onde o espaço é uma dimensão extradimensional localizada entre os painéis de uma história em quadrinho da Marvel. E então, bem além disso. Agora, como poderio em si, a presença leva mais vantagem pelo simples motivo, pelo simples fato, né, de que a Gwenpool, ela ainda assim é uma personagem que depende de fatores. Mas vale lembrar que a Gwenpool, ela é uma personagem de momentos de altos e baixos, principalmente quando ela convoca o seu próprio escritor em si. Ela transcende a continuidade Marvel. Ela pode editar a própria história. Então não se engane que a Gwenpool é fraquinha. Pelo contrário, ela é bem poderosa. A presença, ela derrotaria todos os heróis ou vilões? Olha, jovens, sim, tem muitas chances, mas tem heróis e vilões também com áudios imensos, que tem a capacidade de afetar o leitor, a história, a narrativa e tudo mais, que também chega até a ser um certo ponto, né, onde fica complicado de afirmar 100% se a presença de fato venceria todos, mas, na minha concepção, ela sim conseguiria passar. Seres cósmicos. Thanos Regulador Astral. Thanos Regulador Astral, ele é um dos áudios mais poderosos da Marvel, com poder sendo capaz de rivalizar com qualquer realidade, qualquer ser da realidade em si. Consigo, ele absorveu várias delas, como por exemplo a Eternidade, Tribunal Vivo, Morte e assim vai. O Thanos, com esse poder, ele absorveu até mesmo um avatar do Tua, se tornando então a própria HQ em si. Ele então se tornou o próprio ser supremo da Marvel, naquele momento, né? Só que tem um porém. Quando o Thanos ele viu tudo que ele se tornou, né? E o que ele mais odeia era a vida, e o que restava a vida em si, ele, digamos que desistiu da ocasião ali, né? E ainda assim, o Thanos se manteve numa forma da existência absoluta do seu próprio universo, claro que tirando o próprio Thor. Então, de certa forma, aqui fica complicado para a presença, pois o regulador astral que o Thanos usa, que ele tem, daria a ele a capacidade de absorver a presença independentemente do poder que ela tivesse, também independentemente se é a verdadeira presença ou não. Ela seria absorvida, assim como todos os outros seres, e deixaria o Thanos ainda mais poderoso, o que de fato levaria o Thanos sim a vencer a presença, sem sombra de dúvidas, na minha opinião. Já na minha opinião, somente o Thanos Regulador Astral conseguiria bater de frente com a presença. Todos os outros seres cósmicos da Marvel não teriam chance. Galactus, Deus da Vida, Madden, Jean Jasper e muitos outros não teriam chance nenhuma. Pelo contrário, a presença seguraria a própria criação, onde eles estariam dentro dessa criação, que portanto, a presença sim, ainda assim, conseguiria passar, mesmo o Thanos vencendo ela. Entidade. O nível de entidade da Marvel tem muitos seres, tá? Muitas entidades poderosíssimas que são capazes de bater de frente com várias entidades de alto nível da DC também, como por exemplo o Batman que ri, Anti-Monitor, Perpétuo e outros. Então, para ser mais direto, a presença venceria praticamente todas as entidades Marvel. Então, por exemplo, Primeiro Firmamento, Abraxas, Homem Molecular, Beyonder, Oblivion, Rei do Caos, Força Fênix, os Beyonders, Gremlin,
fim de todas as coisas, Nix, 100 a cada das ideias, Morte, Intermediário, Tribunal Vivo, Lorde do Caos e da Ordem, o Logos, que é a fusão deles também, né? A Rainha Nunca, Sicton e vários outros deuses antigos e também outras entidades. A presença sim tem condição de vencer. Na Marvel, por exemplo, existe uma estrutura mágica muito poderosa. Tão poderosa que afeta toda a camada do multiverso, o universo. Além do tempo e espaço, também até mesmo acima de qualquer outra continuidade do seu universo. Essa estrutura nem está no mesmo superfluxo que se encontra a maioria das entidades relacionadas à magia. Mas sim, na camada mais ampla do universo Marvel, as coisas ficam mais tensas, onde quem atinge a camada mais alta atinge o reino, ou camada como queira, tá? Do, entre aspas, o bem além do mundo, fecha aspas. Algo bem parecido com o que o Galactus, Deus da Vida, atingiu. Representante de Deus. O nível mais perto de Deus do universo Marvel seria um grande desafio para a presença, tá? Pelo simples motivo de que cada representação de Deus da Marvel são muito parecido com o que a presença é, o que pode chegar numa ocasião praticamente sem sentido, digamos assim, né? Sem sentido, digamos assim. Pois colocaremos duas categorias ou representações de Deus para ver quem realmente venceria. Do lado da Marvel nós temos aí, por exemplo, a Witch ou a Watch, como você queira também, né? Que é como se fosse a presença, né, da Marvel, que é um dos deuses da Terra. A Witch fazia parte do grupo de forma de vida, que era a única vida senciente naquele momento da história. Desde o início, ele sempre existiu e foi quem criou o universo no espaço de 6 dias, e no dia 7 ele descansou, para qual passou a ser o Sabbat. Toda a história que ele tem está na Bíblia, principalmente a de Deus. Tudo é contado como a criação foi feita. Por si só, como sendo um ser divino, Deus basicamente, não tem como você ver um Deus perdendo, tanto para um lado quanto para o outro. Por si só, a Witch também teve sua presença em grandes eventos, também teve um papel importante para que todos esses eventos gigantescos acontecessem, como por exemplo a criação, o multiverso, o universo, deuses e assim vai. Foi ele que estabeleceu a psíquica e também as leis do universo. A presença, como sendo bem mais explorada na DC, tendo uma representação bíblica muito maior e de peso do que a Marvel, eu colocaria a presença da DC com muito mais peso em relação ao Deus em si que está na própria Marvel, que é no caso a Witch, né? Já o Divine Creator, o Criador Divino, ele é um dos seres, um dos avatares, né? Representantes do próprio Toa, sendo então o Deus desde o início, o sonhador, o verdadeiro nexo de toda a realidade em si. O Criador Divino sonha com o próprio amor, ódio, escuridão, luz, dentre muitas outras coisas. O próprio sonho e a escuridão de tudo, incluindo o esquecimento, também faz parte do Criador Divino. No caso da presença, para termos uma noção boa dela, ela é muitas coisas. E a fonte, por exemplo, que faz parte da presença, né, é um aspecto de Miguel, que já estava muito além do espectro. Também é um avatar da presença. Que vale lembrar que a fonte dizia que a própria natureza de Deus era efetivamente algo que o espectro não pode compreender. O que quer dizer o seguinte: tanto a fonte quanto Deus já tinham uma conexão muito além do que o espectro e Miguel sequer imaginavam ou imaginam. A fonte, quando chegou a usar a onda de caos, quando tocando então toda a criação, deixando então a sementinha de divindade por todo o lugar, foi revelado que o próprio Cronos, que queria invadir os portões do paraíso, quando foi comido, digamos assim, né, pela presença, deu pontapé para a origem de vários outros deuses que conhecemos hoje em dia, né? Por causa do Cronos usar o poder da própria onda divina, que temos o que temos hoje, basicamente, né? E se isso é uma coisa boa ou não, vai de cada um. O próprio Cronos queria chegar até mesmo a presença para poder dar o cabo nela. Quando ele conseguiu o poder da presença, o que de fato aconteceu, ele viu que era muito poder para uma pessoa só aguentar. E ele viu que a própria onda divina explode dentro de todas as pessoas também por fora. Cria e também destrói. Por fim, o Cronos não aguentou o poder que ele adquiriu. Acabou sendo preso. O que eu quero dizer, jovens, é que houveram vários e vários momentos em que muitos seres desafiaram a presença, desafiaram o seu reino, o céu, o paraíso e obtiveram o seu poder. Como comparação, o Criador Divino nunca teve um desafiante em si, seu poder, né? Que desafiasse seu poder, ou que alguém fosse atrás dele para poder obter um tal poder. Pelo contrário, ele sabe que tudo que existe é apenas um sonho. A realidade é um sonho, a criação é um sonho. Então, para que a criação exista, se tudo faz parte de um sonho, o Criador Divino também está muito ligado ao próprio Job Burke, né? Que é o filho do Homem-Coisa. O Job Burke, ele é o filho do Homem-Coisa e também da própria Ellen Salles, que foi adotado quando bebê e também foi criado por Jack, também Granette Burke. Agora, por mais que o Job Burke não seja um herói ou vilão em si, né? Ele tem um propósito bem grande, como sendo então um tremendo sonhador. Então, para dar uma resumida em si, tá? Da história em si, porque é uma história bem grande, eu vou contar uma historinha do próprio Job Burke, que é descendente do Khan Dakmun, onde todos os descendentes são iguais ao Khan Dakmun. Nomezinho bom. Então vamos lá, abre aspas.
antes de toda a criação havia Deus. Deus é referido como uma mulher, e esse ser pode ser a pessoa que está acima de tudo. Apenas em a criação sem começo está sendo destruída até seu fim infinito e inelutável. O Deus criou o multiverso, mas se cansou de sua criação e o chamou de volta para si mesmo, e mergulhou o mar do nada, do qual tudo surgiu. Também tão conhecido como o Deus adormeceu em um sono profundo em seus sonhos. Depois que Deus acordou, ela se esqueceu de tudo e teve um desejo de se conhecer, mas ao mesmo tempo o Criador era tudo. Ela decidiu sonhar, fazer o multiverso novamente, e a estrela caída nasceu. Seres vivos, cada um da sua personificação de um pensamento divino. Isso é uma citação às próprias eternidade, infinito, esquecimento também morte. E também a criação é um sonho. Fecha aspas. Sendo mais resumidamente, tudo que o Cadmus fez, o Homem-Coisa também fez, o Job Burke também pode fazer. Também tem o mesmo acesso, né? Já que são os mesmos descendentes. Job Burke, ele é considerado um mestre para Senhor Terminus, porque ele é uma pessoa de pé direito em toda a linhagem do Cadmus. Também é um ser intitulado como o Sonhador, né? Job Burke também pode destruir toda a criação com um só pensamento. Isso significa que então mataria então o Tribunal Vivo, esquecimento, eternidade, morte infinita e assim vai. A primeira camada da multi-eternidade. O Senhor Terminus disse o seguinte, abre aspas: agora, Jó, você deve levar tudo isso de volta para dentro de si mesmo. Retroceda o sonho, a criação e leve diante o fim de todas as coisas. Fecha aspas. Por muitas coisas também, o Job Burke tem um poder absurdo. Ele poderia sim rivalizar com um ser extremamente poderoso da Decence. Por exemplo, os Perpétuos, Spectro no auge, até mesmo o Miguel, cara. Só que tem um porém. O Job não tem um conhecimento desse poder todo que ele tem, o que é algo que pesa contra. Mas sim, o universo Marvel, com uma consciência que o Job poderia ter de todos os fatores envolvidos, ele sim tem chance de lidar com a presença, até mesmo de vencer ela. Então, por exemplo, a presença ela pode apagar o Miguel ou o Lúcifer quando ele quiser? Não pode? Sim, pode. Até poderia. Mas ela não faz isso. Por quê? Porque ele sabe que tem papéis importantes para o universo. O Criador Divino, ele segue a mesma linha, a mesma coisa. Só que além de apagar tudo, ele vê a própria criação como um mero sonho para ele. Below Hall. Below Hall é algo bem mais fácil de dizer aqui, tá? O Below Hall é como se fosse o Lúcifer da DC, só que com bem menos peso bíblico do que o Lúcifer de fato tem. Então quando você vê o Lúcifer, um ser supremo do inferno, arrastar o exército de anjos até a eternidade, ou melhor também, quando você vê ele próprio desafiar a presença, você não vê o Below Hall fazer isso com qualquer outro ser, porque ele é uma parte maligna e também tem fortes mandamentos bíblicos, mas nada que supere ao Lúcifer em si, ou qualquer outro tipo de arcanjo. Até tem uma metáfora que diz que não já nada na criação que não se estenda além do alcance da presença. Nem mesmo Lúcifer pode escapar dele, que vai lembrar que a presença encarou a grande escuridão, se fundindo com ela, né? Que também é o próprio Lúcifer, um dos seus avatares, que também é a grande besta do mal. A grande besta do mal é a própria escuridão primordial, que existia antes da criação e também quase incendiou o céu. Tem até mesmo uma HQ Senhor Destino volume 2, número 22, onde mostra o representante da presença, onde simplesmente o sorriso de luz está muito além dela, onde a verdadeira presença fica além das dualidades. Também tem a mostra de um sorrisinho, né? Onde a forma dela vai além do mar de Brahma, um deus hindu, onde o mar de Brahma é um sonho dele mesmo e é considerado um dos mais poderosos do hinduísmo, que vai lembrar que até mesmo uma curiosidade aqui, tá? Os deuses hindu não conseguiram derrotar Cronos nem Brahma, onde o Cronos não foi derrotado, mesmo quando ele ficou com o poder da presença, que eu falei pra vocês, né? Então a presença sim venceria Below Hall. Senhores de Shambhala e Maya. Os Senhores de Shambhala e Maya são seres misteriosos e também que aparecem poucas vezes. Os Lords de Shambhala transcendem a Maya, e também a Maya é que é a personificação das ilusões, e é também a realidade, além de tudo também dela também, além também do próprio esquecimento. Assim como o Criador Divino, as ilusões são o sonho do Criador Divino, onde além disso, o próprio trabalho do Job Burke, também o Senhor Terminus, como citei, né, vem tudo, ou melhor dizendo, o que o sonho do Criador Divino, né, como sonho indo muito além das ilusões, sendo então mais específico, o sonho do Criador são as ilusões, e o sonho do Criador Divino serve como uma metaficcional, contendo então o nosso mundo também. E com isso, os Senhores Shambhala estão acima do Nexus de todas as realidades, como por exemplo, acima do Cristal Micron. Os próprios Shambhala vivem dentro da Casa das Ideias em si. Enfim, a questão é, a própria presença venceria essas entidades? Bom, jovens, sim, eu acredito que sim, tem muita chance de vencer. Primeiro que poucas vezes vimos a verdadeira forma da presença, e mesmo quando não é a verdadeira forma dela, sabemos que ela tem uma verdadeira forma. Na HQ Detective Comics de 2016, número 961, vemos que o Ascalon dizendo para Jean Paul que
que o Ascalon, ele é ele próprio, né? Ele é o próprio conceito do Jin Paul. E ele é o resto dele, um sistema que colocaram nele, dentro dele, né, quando ele era criança, para que ele sempre soubesse o que é o certo e o que é errado. Ele chega a dizer que o nosso pai me pôs dentro de você para poder ajudar a apagar dúvidas e inseguranças humanas banais e se tornar um anjo lindo e perfeito e se tornar Azrael. E com toda essa discussão dos dois, tá, Ascalon fala que eu vou matar os seus amigos, né, e vou matá-los usando o seu corpo em si. Também depois eles começam a discutir e tal, até que chega, né, ao ponto onde o Ascalon, que ele responde para o próprio Jin sobre o que ele disse, que ele iria mostrar a verdadeira face de Deus. Mas Ascalon sabe qual é a verdadeira face, a verdadeira forma de Deus. Então a presença, ela carrega um fardo de um peso também muito forte, mas tão forte e também tão enorme, né, que chega a ser difícil de comensurar. Ela pode não ser a mais poderosa da DC em si, mas está entre as mais fortes. Isso porque antes da criação, quando a presença disse que haja luz, a criação criada como um avatar de luz, a luz da presença é a primeira palavra pronunciada pela presença. A luz, ou melhor, as cores, foram criadas com a luz. Muitas vezes a presença criou o mal e com eles a luz. Ele acaba sendo a própria personificação da luz. Muitas das vezes e também se referindo aí à escuridão, como a grande besta do mal. Só que o momento, a presença nessa verdadeira forma fica nula, pois está muito além de tudo. Então é bem complicado de tantas entidades em si vencerem a presença. Eu acredito que a única representação de Deus em si que bateria de frente seria o divino criador. O resto não conseguiria aguentar tanta pressão em si pra cima dele. Deus. Por último, The One Above All. Pra quem já acompanha o canal tá há bastante tempo, sabe a minha opinião sobre The One Above All, também é a presença. Pra mim, a presença, independentemente de qualquer fração de poder dela, ela é inferior à Toa. Toa, pra mim, ele é a representação do próprio escritor, o roteirista da Marvel, o cara que dá vida, não importa o que tenha ou o que aconteça. Não tem como você afetar o escritor ou destruir o escritor, não tem como, cara. Caso contrário, o próprio universo morreria. Tanto a presença quanto todas as outras frações de poder dela são parte de algo maior criado pelo próprio escritor da DC em si. Eles são personagens, independente de qualquer coisa. Um personagem está fadado a seguir ordens, regras, histórias e tudo que o roteirista quiser que ele siga, independente de qualquer coisa, ele seguirá. Acredite você ou não, mas a presença já sentiu medo, já sentiu ameaçada, amedrontada, muitas das vezes, como o próprio Deus Supremo, entre aspas, né? Que ela é, como se um ser supremo pode se sentir amedrontada ou ameaçada. Pois é, na DC, um pouco antes da saga Metal acontecer, os humanos eram ditos ser mais poderosos que a própria presença, por simplesmente terem a crença em todas as coisas, o poder que pode ser usado para poder fazer retcon às próprias mentes humanas e afetar todo o multiverso DC. Fora que isso também, temos seres que já colocaram medo na presença, tais perigos como, por exemplo, colocou ela, né? Eclipso, Pralaya, a Praga e muitos outros, inclusive o Green Light, né? É a personificação da própria sombra da humanidade, onde ele é inconsciente coletivo. Quanto mais terror tiver, mais poder ele terá. Nem a própria presença pode matar ele. E mais, ela mesma teme a praga. Então, como Deus Supremo Poderoso, pode aí arregar, pode ter medo, pode sucumbir para seres assim. Então, jovens, não tem essa de ser um cara, um ser supremo, um ser tier zero, sei lá que uns caras usam aí de argumento baseado em wiki. Não tem essa, cara. O que é o certo. E não há nada maior do que o próprio roteirista no seu próprio universo. A presença não é um roteirista, a presença não é um escritor. Está longe de ser. The One Above All, ele sim é o escritor. Ele sim é todo poderoso da Marvel. É um cara que representa um roteirista. E pra mim, ele não venceria o The One Above All, não. A presença, ela vence toda a Marvel? Claro que não, jovem. Claro que não. Tanto The One Above All, que não vence a DC, toda a DC em si, não vence. Também a presença não vence toda a Marvel. Não vence, mas não vence mesmo. Na minha opinião, não vence. Por muitos motivos. Se hoje em dia a presença nem está no top 1 do universo dela, quem dirá se ela fosse pro universo Marvel? Mas ela estando no universo Marvel, sim, ela bagunçaria e muito o universo Marvel. Podendo então não afetar tudo, mas entre aí 80% a 95%. Ainda assim, ficaria praticamente impossível eu abordar tudo que de fato o universo Marvel tem. Mas eu quero saber de você, quem você acha que vence, a presença ou o universo Marvel? Quero saber de vocês, claro, vamos comentar, vamos debater de forma educada. Se você não tem educação para comentar, para debater, para discutir com outra pessoa, você não tem direito nenhum de comentar. Então comenta com educação. Se você quiser que eu traga um duelo mortal envolvendo qualquer outro ser poderoso da Marvel, DC, qualquer outro, até mesmo anime, mangá, comente
aqui, cara. Comenta a sua sugestão. Claro, pra você acompanhar isso daí tudo, mais vídeo como esse aqui, se inscreva no canal. Não perca essa oportunidade. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando, que acompanhou o vídeo esse ano aqui de 2021. Muito obrigado. Um feliz ano novo pra vocês. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e até mais.